Cá entre nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do trabalho. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, Rede Correio de Televisão, canal 27 da NET Digital e também simultaneamente para o mundo, através da nossa página na internet, no www.rc.tv.br. E no programa de hoje, o tema é a evangelização indireta através da TV e das redes virtuais. E esse assunto eu converso com o psicólogo e pastor sênior da Igreja Presbiteriana de Tambaú, Robson Grangeiro. Ela nem é 3x4, nem é um painel de parede inteira. Eu gosto sempre de dizer que os dois extremos são sempre perigosos. Tanto Maria de menos como Maria de mais, ambos não são bíblicos. É no quadro Café Entre Nós. E no Parada Obrigatória, Germano leva você a um cantinho da Europa na América Latina. É isso aí, Rose. O Parada Obrigatória volta a Buenos Aires com outras novidades, recentemente do Teatro Colón, que foi reinaugurado, restaurado, e com outras dicas que estão bem bacanas para vocês não saírem daí, e a gente volta já. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora, eu e você, juntinhos na RCTV. Espera por mim, volto já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter Senac, a maior rede de educação profissional do país. E o Cá Entre Nós está de volta. A presença dos evangélicos na mídia impressa no Brasil tem início em 1930 com as missões protestantes. Pouco mais de um século depois, em 1940, surgiram os primeiros programas de rádio evangélicos. E em 1960, os primeiros programas evangélicos na TV brasileira que não eram veiculados em rede nacional. A partir de 1980, a presença evangélica na TV se massificou. E de lá para cá, as denominações católicas e evangélicas investem na comunicação virtual para ganhar na evangelização, alcançando jovens e aqueles que não frequentam a igreja e o templo, como, por exemplo, enfermos, idosos e presos. E sobre esse e outros assuntos, eu converso com o psicólogo e também pastor sênior da IPT Tambaú, Robson Grangeiro, no quadro Café Entre Nós. Veja. Pastor Robson Grangeiro, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós e obrigada por aceitar o nosso convite. Na verdade, o prazer é sempre meu, Rose. Estar com você é uma experiência sempre muito prazerosa. Eu Obrigada. Fico muito feliz nessa nova fase, com esse sucesso que o Cá Entre Nós está fazendo na RCTV. É um prazer muito grande estar aqui com você nesse café. Graças a Deus, o sucesso da RCTV, uma TV que a gente considera ainda bebê, né? Porque 4 meses, 5 meses, mas que tem, assim, uma aceitação imensa do telespectador. Então, nós que fazemos a RCTV, estamos todos assim, com o coração em festa. Bom, Robson, para que eu te apresente assim, mais amplamente para o telespectador, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória profissional, quando você decidiu ser pastor, família. Essa história é uma história que remete aí a 31 anos atrás, né? A gente acha que o tempo não está passando, mas o tempo está passando. Eu tinha 15 anos, eu sou campinense como você, e tive a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma assim muito descontraída e tranquila. Não foi numa igreja, foi na minha própria residência
e ali alguém compartilhou do evangelho para mim. Licença, mas os seus pais eram evangélicos? Não havia nenhuma influência familiar. Dos pais, da família. Na verdade, nós éramos católicos, como a maioria da população é, e de alguma forma alguém compartilhou o evangelho e aquele evangelho fez sentido para mim, porque me trouxe Deus muito para perto de mim. Eu comecei a perceber que eu poderia conversar com Ele em oração, que a palavra de Deus fazia sentido para mim. Isso eu tinha 15 anos de idade. E então, logo de imediato, eu senti que aquilo não era só para mim, que eu tinha que compartilhar com outras pessoas. E menos de 6 meses depois, eu tinha acabado de passar para o curso de Psicologia aqui na Federal em João Pessoa, vim cursar aqui e fazer o meu primeiro seminário. E foi no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, na década de 80, na verdade 1980, e ali começou uma trajetória de 7 anos de preparação, mais um tempo de especialização na Inglaterra, e aí já estão 25 anos, é incrível. Não pode dizer que com 15 anos você já tinha esse desejo, né, de ser pastor, não talvez assim com muita profundidade do papel do pastor, Não havia aquele amadurecimento que hoje você tem, mas havia um desejo muito grande de compartilhar o evangelho e servir as pessoas. E foi com esse intuito que, então, eu comecei essa dupla militância, tanto como psicólogo como pastor evangélico, não é? Você é casado? Sou casado com Séfora, hoje nós estamos completando 23 anos de casados. Parabéns. Obrigado. Temos 3 filhos, Micael, 19, já é estudante de Direito, Manuela tem 17 anos, mora hoje nos Estados Unidos, está entrando na faculdade de administração, e o pequeno, 12 anos, é o Gabriel, que, como a gente chama lá em Campina Grande, é o filho de rama, o finalzinho, né? Séfora não trabalha na igreja. Normalmente a mulher do pastor tem um papel, ela tem dentro da igreja? Ela tem um papel importantíssimo. Na verdade, eu creio que nem toda mulher é talhada para ser uma esposa de pastor. E eu tenho uma absoluta certeza que Séfora o é. Ela é dentista, exerce a sua profissão, mas na igreja ela exerce o trabalho com as mulheres e o faz de maneira assim que me deixa muito tranquilo. É muito organizada, gosta de articular os bastidores e me deixa muito tranquilo. É um suporte, né? Com certeza, não tenha dúvida disso. Robson, você falou nos Estados Unidos, você passou uma temporada lá e a igreja presbiteriana Tambaú, que eu já estive lá na sua igreja, ela é assim, extremamente organizada. Obrigado. Você trouxe esse padrão de lá porque nos Estados Unidos, acho que na maioria, né, a igreja é muito organizada. Sem dúvida. Cheia de setores, cada um com o seu papel. E eu senti isso, essa organização na tua igreja. Você trouxe esse modelo de lá? De fato, alguma influência houve, né? O padrão americano de excelência se espalha em toda... É uma cultura organizacional que, obviamente, influencia a igreja também. Agora, eu creio que esse desejo pela excelência já é uma coisa que caminha comigo há algum tempo. Eu gosto de fazer as coisas com esmero. Tanto é que eu encaro o ministério pastoral como uma vocação, porque foi Deus que assim me chamou, mas exerço de uma maneira muito profissional. Então, o meu expediente, meus horários, minhas metas, meu planejamento estratégico. E essa experiência de 4 anos nos Estados Unidos, que foi de 96 a 2000, obviamente acrescentou muita qualidade a isso, a essa gestão da igreja de Tambaú. Robson, a religião evangélica, ela tem várias denominações, né? E ela até confunde, assim, qual o sentido, né, de cada nome daquele, por exemplo, batista, pentecostal. No caso da presbiteriana, o que é a igreja presbiteriana e como surgiu a tua volta para o Brasil e montar essa igreja que é a Igreja Presbiteriana de Tambaú? Na verdade, eu já tinha sido pastor, fundador de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Manaíra, que foi quando nós nos conhecemos, tivemos aquele contato bem próximo, fizemos programa de televisão juntos, inclusive, né? É verdade. E durante 7 anos eu fui pastor daquela igreja. Passei 4 anos nos Estados Unidos. Quando voltei, a igreja americana que me convidou para estar lá, essa igreja me convidou para, voltando ao Brasil, plantar uma igreja aqui, presbiteriana. As opções que eles me deram eram Lago Sul, em Brasília, ou Barra da Tijuca. Mas eu entendi que voltar para João Pessoa era voltar para a minha cultura, para uma base que eu já havia estabelecida na década de 90. E aí começamos a igreja de Tambaú. A igreja presbiteriana é a mais antiga denominação evangélica do Brasil. Poucas pessoas sabem, nós estamos... É verdade, muita gente acha que é a Assembleia de Deus. Não, na verdade a Assembleia de Deus, agora, esse ano, completou 100 anos de existência no país e nós, como igreja presbiteriana, já temos 153 anos. Aqui na Paraíba ela tem 127 anos. Poucas pessoas sabem, ela é mais antiga até do que a Arquidiocese Católica aqui. Obviamente não do que o catolicismo, mas a Arquidiocese Católica. Ela é caracterizada como um dos mais fortes
ministérios protestantes oriundos daquela reforma protestante do século XVI. É uma igreja histórica, uma igreja muito séria, muito organizada, que hoje se espalha em vários países do mundo, e na igreja, aqui no caso do Brasil, é conhecido como Igreja Presbiteriana do Brasil. O sentido presbiteriana vem do presbítero, alguma Sim, coisa assim? a palavra presbítero, que significa em grego a palavra ancião, é o que dá sentido à organização da Igreja Presbiteriana, que é uma organização conciliar. A Igreja Presbiteriana é uma democracia representativa. O povo elege o pastor, o povo elege os presbíteros e diáconos e, consequentemente, eles governam a igreja em nome deste povo, como um regime democrático representativo. Toda igreja evangélica, todo mundo sabe que tem que ter uma ação social, uma ação assistencial. No caso da sua igreja, particularmente, quais as ações que você elencaria assim, em destaque? Primeiramente, existe um órgão na igreja chamado Junta Diaconal, que coordena toda essa área de ação social. Mas nós também temos um ministério chamado Ministério Alcance em Ação Social, formado por voluntários da igreja, que atendem algumas comunidades carentes da cidade e também a Casa da Criança com Câncer e o Lar Evangélico de Idosos. Nós tanto fazemos ações pontuais, como também fazemos ações estruturantes, ou seja, agora mesmo nós estamos com um processo de inclusão digital de pessoas de mais idade e pessoas menos favorecidas. Porque nós entendemos, Rose, e é bastante importante você ter feito essa pergunta, é que o Evangelho, ele atinge o homem por completo. Ele não apenas deve garantir um lugar para o homem no céu, a salvação espiritual, mas ele também deve fazer a vida do homem aqui na terra ser mais agradável, menos sofrida, e a ação social vai nessa direção. Nós queremos abençoar o próximo, independentemente dele vir a ser ou não evangélico. Isso a coisa não está atrelada uma à outra, entende? Essa consciência é muito importante porque a gente vê por aí muito mais o alcance de números de fiéis da igreja do que o verdadeiro papel que é alcançar o coração, a alma para Jesus. É transformação. Eu entendo a igreja como uma agência de transformação social, comunitária, política, de alguma forma, evangélica, espiritual. A igreja é agência do reino de Deus aqui na terra. E se ela perder esse foco, ela tem se tornado um fim em si mesmo. E aí vem a institucionalização, a formalização, guerra de poder, uma série de coisas. Vira o caos, vira empresa. É verdade. E a igreja não pode ser empresa. Só para encerrar esse bloco, inclusive, eu gostaria de encerrar com uma frase que de um pastor, acho que é Adalto. Eu não o conheço assim. Eu, há muitos anos atrás, estive com ele numa residência de Carlos Glaucio. Pastor Adalto Lins dos Anjos. Eu tive o prazer de ser pastor auxiliar dele na primeira igreja presbiteriana. Eu estava recém-convertida e eu estava lá na casa de Carlos Glaucio. E havia assim um culto. E eu, muito questionativa, né? Eu recém-convertido, quer saber tudo. E fiz alguma crítica, porque o encontro era de casais. E o recém-separado eu não admiti, me senti excluída ali. Certo, entendo. E quando eu fiz esse questionamento, eu nem sei se ele lembra, faz muito tempo, ele falou assim: mudei o tema. Nós não vamos discutir a organização da igreja, vamos discutir hoje o organismo vivo da igreja. E até hoje eu tenho isso na minha mente como uma frase de grande alcance, de grande profundidade. E de fato a igreja é organismo. Ela tem um CNPJ, ela tem uma formalização institucional, mas ela é, antes de tudo, o corpo vivo de Cristo. Pessoas que se gostam, que se relacionam, que se entendem na mesma direção e que se ajudam. É verdade. Afinal de contas, são duas coisas que fazem alguém permanecer numa igreja. A primeira é você sentir-se parte. Aquela igreja ser a sua igreja, ser minha igreja, eu vestir a camisa. E a segunda é você sentir-se útil, porque não pode, de um domingo após domingo, você sentar e apenas ouvir. Você tem que colocar os dons e os talentos de Deus à disposição do povo e do próximo. Sem dúvida, Robson, sem dúvida. Eu vou para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente vai discutir, afinal, religião e TV. Tem a ver? Não sai daí, voltamos já já.
O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com Robson Grangeiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Robson, segundo a pesquisa do publicitário respeitado em São Paulo, chamado André Torreta, ele afirma vários crescimentos do país. E no Poder da Fé, vamos colocar assim, ele diz que em 2021, 51% dos brasileiros serão evangélicos. A minha pergunta é, o que exige dos líderes espirituais? Bom, antes de tudo eu quero dizer que eu vejo esse crescimento de duas perspectivas. Uma boa, obviamente, e outra não tão agradável. Eu não acho que, por exemplo, os evangélicos deveriam ter como objetivo se tornar maioria. Eu acho, inclusive, que não adianta ser muitos se a gente não tem profundidade. Alguém já disse que o cristianismo brasileiro tem quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. A maioria das pessoas vive uma vida sincrética, é uma mistura de um bocado de coisa, interesses os mais e motivações os mais questionáveis. Agora, o fato é que hoje se exige mais de um pastor evangélico, pelo menos aqueles que querem levar o ministério a sério. Obviamente que a gente fica um pouco triste quando, às vezes, o nivelamento vem por baixo. Você vê há vários pastores sérios aqui nessa cidade de João Pessoa. Em média, eles passam 5 anos no curso de teologia superior. Eu passei 7, tenho especialização, mestrado, estou terminando meu doutorado. E, infelizmente, nem sempre isso é visto. Agora, para quem trabalha com um público exigente, só para você ter uma ideia, há 25 anos, quando eu comecei no ministério, você tinha talvez 1 ou 2 pessoas que tinham mestrado no seu auditório. Talvez 1 ou outra pessoa estivesse dentro daquele segmento de classe média, média alta. Certo. Hoje é a grande maioria. Pessoas que são exigentes, os jovens hoje estão antenados, estão completamente globalizados. Não adianta apenas falar o que a Bíblia tem a dizer, mas contextualizar o que a Bíblia tem a dizer com a vida real das pessoas. Exatamente. Né? Porque, afinal de Exatamente. contas, o que as pessoas querem saber é e o que é que isso tem a ver comigo? De que maneira isso pode me ajudar? E, inclusive, desculpe interromper, que eu acho muito importante também, contextualizar o que está escrito na Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, mas que está presente no Novo Testamento, esse tempo que nós vivemos hoje. Fazer uma ponte, né? A minha pergunta é exatamente por isso, porque hoje, com esse crescimento, o que tem de pastor surgindo é uma grandeza, né? Vamos combinar. É verdade. Né? E você vê... Infelizmente. Infelizmente. Então, qualquer pessoa hoje... Vamos falar qualquer, porque qualquer não pode ser padre. Ele vai passar pelo menos 10 anos no seminário, vai ficar... Os padres... Vamos respeitar, são bem preparados. Com certeza, são muito bem formados. Muito bem formados. Mas hoje na nossa religião, na religião evangélica, onde eu passo tem um quadrado lá, igreja tal, pastor tal. Aquelas igrejas mais tradicionais hoje, tipo igreja batista, igreja congregacional, até a própria igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, são muito sérias na formação dos seus pastores. Só para você ter uma ideia, um pastor presbiteriano, ele não fica menos de 7 a 8 anos em todo o processo de formação dele. Ele primeiro precisa ser examinado pela igreja, depois pelo concílio, vai para o seminário, volta para ser examinado pela comissão de exame teológico, tem um tempo que é uma espécie de estágio probatório, para depois ele ser ordenado. E isso dá aos membros de igreja, aqueles que estão ouvindo e vendo a atuação do pastor, uma segurança de que não apenas o conhecimento dele, mas o caráter dele, o testemunho dele foi testado ao longo de pelo menos 7 anos. Agora, infelizmente, isso não é regra em todas as igrejas. Por isso que é preciso que as pessoas consigam separar... O joio do trigo, né? Eu iria usar essa expressão, já que você usou muito bem. Eu tenho uma certa dificuldade de julgar as pessoas. Obviamente que eu sei que você não está fazendo isso. Não. Quem julga é Deus. Agora, observando e analisando do ponto de vista humano, a gente da obviamente... fragilidade da fé, a gente está aqui lamentando, né? É lamentável em certos aspectos. Embora é incrível, né? Deus é tão bom que até usa pessoas menos preparadas para alcançar. Porque Deus é soberano, Ele faz ele a honra maneira a fé das pessoas que estão buscando, né? Isso é o que eu sempre digo. Eu também queria falar o seguinte. Nesse caso, religião separa, fé une, né? Qual é a pedra de tropeço, por exemplo, entre os cristãos? É comum um duelo velado em redes virtuais, né, de católicos e evangélicos. Eu vejo, aliás, essa guerra, ela vem... É antiga. É antiga. Mas hoje, até na linguagem de hoje, você vê, né? Eu tenho orgulho de ser católico, eu tenho orgulho de ser evangélico.
Não deveria ser, eu tenho orgulho de ser cristão. Eu tenho orgulho de ser cristão. Eu tenho orgulho de ser cristão. Na verdade, eu tenho orgulho de ser cristão. O fato de eu ter encontrado o Evangelho de Jesus Cristo através de uma igreja evangélica, particularmente a igreja presbiteriana, é apenas uma situação que historicamente Deus reservou para mim. Eu não entendo nem tão pouco que os presbiterianos todos estão certos e os demais estão errados, nem vice-versa. O que eu compreendo é que a fé, a espiritualidade, o Evangelho é uma experiência única, pessoal e intransferível entre você, criatura, e o Criador, através do Filho que Ele enviou para morrer pelos meus pecados e pelos pecados de todos. Então você acha que essa é a linha tênue que separa esse Eu acho que das isso aí é a religiões? pedra de toque. Basicamente, eu não me interesso tanto sobre a confissão religiosa das pessoas, tanto quanto com a confissão cristã das pessoas, a confissão da espiritualidade dela. Onde a Bíblia é a palavra de Deus para essa pessoa, ela tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida dela, ela é salva exclusivamente pela graça de Deus e não por obras de caridade ou de mérito. Então, se isso é verdade, então para mim ela é minha irmã em Cristo. Não importa se ela está dentro da minha igreja ou fora da minha igreja. Até porque eu não tenho igreja, a igreja de Jesus Cristo. O fenômeno institucional, histórico, aí sim, pode ter algumas conotações humanas. Pastor Robson, e falando em igreja, até assim que vamos combinar que vai na contramão dessa evolução hoje da evangelização através da TV, nós vamos falar mais sobre isso, uma volta aos primórdios da era cristã, que é o surgimento da igreja nas casas. Esse segmento tem crescido muito. Que análise você faz dessa nova opção? Eu acho que, na verdade, é a própria essência do cristianismo, né? Em Atos capítulo 2, verso 42, que a igreja inicial se reunia nas casas. E mesmo com toda a globalização, o uso de mídias sociais, televisão, grandes templos, grandes eventos, shows gospel e assim por diante, nada, Rose, substitui você abrir o seu lar, abrir a palavra de Deus, receber quem você ama, seja sua família ou pessoas amigas, e compartilhar o Evangelho. Esse contato pessoal, olho no olho, e a experiência de cada um testemunhando do Evangelho é fundamental. Agora, é preciso ter apenas cuidado para saber quem está liderando, quem é a pessoa que está conduzindo a reunião. Porque, obviamente, existem boas reuniões nos lares, nos pequenos grupos, e existem reuniões que são questionáveis em termos da direção, da doutrina, do ensino que é passado. Como é que você vê esse avanço, por exemplo, da evangelização na TV, na rede social? Porque a gente tem coisas, tem conteúdos bons, mas sinceramente, hoje faz vergonha muitos programas evangélicos que a gente vê na mídia. É verdade. Não é Eu não tenho nem lamentável? como negar. O fato é que hoje a internet, as mídias sociais estão para a geração presente, como o rádio um dia esteve, como a televisão um dia esteve, ou seja, e ainda está de alguma forma, que é meios de comunicação, ou seja, eles podem ser bem utilizados ou mal utilizados. Eu acredito muito em respeitar a maturidade do discernimento das pessoas que estão assistindo. Eu entendo que o telespectador é o árbitro maior para dizer, eu vou dedicar 30 minutos para assistir esse programa ou não. E aí vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ter coisa como Cá Entre Nós, que é muito boa, essa entrevista está sendo muito boa, e vai ter coisa que não vale a pena você passar nem 5 minutos, né? Você sabe, pastor, que sempre que eu vejo assim umas barbaridades na televisão em programas evangélicos, eu me lembro de uma passagem bíblica que Deus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. É exatamente isso. E o conhecimento advém do conhecimento da palavra de Deus. Talvez um grande pilar da reforma protestante foi levar o povo a ler a Bíblia. A Bíblia não pode ficar na mão do sacerdote, um livro fechado, né? Do pastor, do padre. O povo deve ter capacidade de fazer o livre exame da Escritura. É um dos pontos da reforma protestante e, inclusive, iluminado pelo Espírito Santo, interpretar e aplicar para si mesmo. Então, eu creio que isso é que é fundamental. Conhecer a palavra de Deus lhe dá capacidade de discernir, perceber o que é certo, o que não é, conferir lá se o pastor está dizendo está verdade, se o que o padre está dizendo está verdade. Ali é que é o fundamental. Olha, eu vou para um rápido intervalo. E no terceiro bloco nós vamos falar da Virgem Maria na moldura evangélica e também o Apocalipse. Eu volto já já.
O Cá Entre Nós está de volta e eu continuo esse papo gostosíssimo aqui com o pastor Robson Grangeiro, da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Robson, voltando a uma questão da religião, né, que é muito importante, são muitos pontos para a gente elencar, mas o tempo não permite. Então eu escolhi, por exemplo, que outra linha divisória que eu vejo entre os católicos e os evangélicos, apesar de achar muita semelhança evangélicos e carismáticos, acho que eles têm a mesma moldura. Quando eu entrevistei Pedro Siqueira, que esteve aqui em João Pessoa, aquele que se comunica com Nossa Senhora, que você assistiu, né? Assisti, que falou. sim. Então, ele disse o seguinte, que a Virgem Maria, ela se sentia ferida na sua maternidade. Isso em relação aos evangélicos, né? E em que moldura exatamente está a mãe de Jesus Cristo? De que forma ela é colocada dentro da denominação evangélica? Já que você falou em moldura, então eu vou fazer uma ilustração. Ela nem é 3x4, nem é um painel de parede inteira. Eu gosto sempre de dizer que os dois extremos são sempre perigosos. Tanto Maria de menos como Maria de mais, ambos não são bíblicos. Maria é uma figura extraordinária. Praticamente todo segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães, na Igreja Presbiteriana de Tambaú, eu prego um sermão sobre Maria. E a figura dela é exemplar. Não há nenhuma outra mãe na história bíblica ou na história do mundo que possa ter tido o privilégio que Maria teve. Sem dúvida alguma. Ela é exemplar, ela se torna símbolo de uma maternidade sadia, de uma maternidade de entrega a Deus. É uma serva de Deus, escolhida de maneira muito especial por Deus e com um propósito enorme. Eu gostaria muito que todas as mulheres cristãs se mirassem em Maria como exemplo de fé, de entrega, de renúncia, de dedicação e de compromisso. O que nós cristãos evangélicos não adotamos é a ideia de que Maria é corredentora com Jesus Cristo, ou seja, que ela salva tanto quanto Jesus Cristo, que ela intercede por nós diante do Pai como Jesus Cristo. Obviamente que ela tem um papel simbólico e histórico fundamental, mas o Salvador, aquele que morreu na cruz, que deu o seu sangue, o precioso sangue puro para a purificação dos meus pecados, obviamente foi só e exclusivamente só Jesus Cristo. Tanto é que a própria Maria reconhece isso quando no seu Magnificar, aquele hino belíssimo, ele diz assim, ela diz, graças eu dou ao meu Senhor e Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva e me fez mais do que bem-aventurada. Maria foi agraciada e eu acho que a beleza dela está justamente em ela ser um exemplo de mãe maravilhoso para você, que é mãe e avó, para minha mãe, para minha esposa e para tantas outras que querem seguir esse exemplo maravilhoso de Maria. Ainda na Bíblia, tudo que nós estamos vivenciando nesse século XXI, não é, Robson? Eu me pergunto, e aproveito para te perguntar, você saberia dizer, por exemplo, em que capítulo, mais ou menos, nós estamos no Apocalipse? Nós estamos vivendo o Apocalipse na alta? Estamos, com certeza. Na verdade, quando Jesus Cristo morre e ressuscita, começa um grande período de tempo que ele mesmo chama de fim dos tempos. Esse período de fim dos tempos tem vários aspectos que comprovam que ele está em plena vigência. Guerras, rumores de guerra, fomes, violência, tantas coisas, o amor esfriando e ao mesmo tempo o evangelho se difundindo, o que é uma espécie de contraponto, um paradoxo. Então nós estamos sem dúvida alguma naquilo que nós chamamos de fim dos tempos. A grande dúvida é quanto ainda resta de tempo até que Jesus Cristo volte, porque ele voltará. É importante saber, ele veio uma vez e ele voltará a segunda vez. E ele voltará para resgatar aqueles que tiveram a oportunidade, justamente nesse fim dos tempos, de entregarem-se para ele e assim entregarem-se como Senhor e Salvador. Eu imagino que nós estamos muito próximo daquilo que nós chamaríamos de grande tribulação. As coisas estão piorando muito, Rose. Não é apenas porque hoje existem mais meios de comunicação e as pessoas estão sabendo mais. É porque a dimensão do mal está tomando uma situação sistêmica. Não, com certeza, com certeza. E não apenas aquele mal que é flagrante e que chega a nos afrontar, mas aquele sutil, aquele que parece ser bem, mas é mal. Então nós estamos bem pertinho dos capítulos finais dessa história que terá um fim glorioso,
na volta de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E falando nessa tribulação, eu achei oportuno, Robson, porque eu li esse texto do presidente do Sistema Correio, Roberto Cavalcante. Ele escreve no jornal toda quinta e também aos domingos. E são temas variados, né? E esse tema, eu achei oportuno exatamente por isso, que ele faz um questionamento dessa tribulação que nós estamos vivendo, que diz a imagem e a imperfeição. Esse "in" está entre aspas. Esposas esquartejam maridos. Filhos planejam friamente o assassinato dos pais. Franco-atiradores abrem fogo contra inocentes. Crianças são abusadas dentro das próprias casas por quem deveria protegê-las. A barbárie, meus caros, é uma trágica e assustadora rotina no dia a dia do cidadão do novo milênio. A impressão que se tem, obviamente facilitado pela cobertura onipresente da mídia, é que o ser humano atingiu o ápice de sua brutalidade. Estamos falando aqui da mesma criatura que, segundo a doutrina religiosa, foi criada à imagem e semelhança da perfeição de Deus. Por que então estamos tão na contramão dos ensinamentos divinos, da religiosidade, origem de minha formação espiritual? Vem uma tentativa de compreensão. O comportamento humano pode nos levar para muito longe da sua sagrada semelhança. O livre-arbítrio, concedido pelo próprio Pai, abre a brecha para que o homem viva a dualidade entre o bem e o mal. E para quem pega o caminho errado, aí existe o bônus divino do arrependimento, que, em sendo sincero, é capaz de promover o resgate. O noticiário sinaliza, porém, que a maioria de nós tem feito a escolha errada e sem sinais aparentes de arrependimento. Mas será que temos mesmo uma escolha? Os estudos da psicanálise aparecem como tempero ácido e desafiador no caldeirão doutrinário. Neles, o livre-arbítrio é uma fantasia pulverizada por doenças emocionais que subtraem dos homens a capacidade de fazer boas escolhas e também de se arrepender. As patologias mentais, muito mais difíceis de se diagnosticar do que as chagas físicas, são recebidas com intolerância e, não raro, ignorância pela sociedade. Sociopatas, por exemplo, podem ser apontados como pessoas muito ruins, demônios em forma de gente. Elas, porém, não têm escolha. Estarão batendo a porta da barbárie sem dimensionar seus estragos. Desprovidos de empatia, incapazes de se arrepender ou de sentir remorso. Muito possivelmente, o modelo mais imperfeito da perfeição divina. Doentes ou sãos, entre doutrinas e estudos, ciência e religião, o homem, pelo menos este aqui, tenta compreender por que estamos cada dia mais propensos à violência e desvendar o que talvez seja nosso maior mistério. Se o Criador é perfeito, o que deu errado com sua cópia? Se o Criador é perfeito, e o que deu errado com a sua cópia? Então, Robson, a resposta é sua. Fale aí tanto para você, Roberto Cavalcante, e obrigada por esse artigo que proporcionou essa resposta, e para você que está em casa. Na verdade, o texto é belíssimo. Eu tive a oportunidade de ler, você me mandou por e-mail, e eu gostei demais do que o Dr. Roberto Cavalcante escreveu, principalmente porque situa exatamente a questão, que Deus criou o homem perfeito, porque ele é perfeito. Um Deus que é perfeito não pode criar um homem imperfeito, mas ele criou este homem perfeitamente livre. E esta liberdade foi mal usada. A cópia não se adequa mais ao propósito original. O homem hoje é tudo aquilo que Deus, de alguma forma, não quer que ele seja, porque o homem afastou-se de Deus. Eu costumo comparar com um galho. Enquanto está ligado ao tronco, a seiva passa e esse galho está vivo, ele produz flores e frutos, é bonito, é belo de se ver, é útil. Mas se você corta o galho e afasta o galho da árvore, ele seca. Com o tempo ele se torna nada mais nada menos do que lenha para ser queimado. Todas as vezes que o ser humano, em qualquer época da história, e hoje muito mais, se afasta de Deus, obviamente que ele seca.
E é o que há de pior, de mais animal, de mais grotesco, de mais irracional surge no coração desse homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, justamente para reproduzir o que há de mais belo em Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus para que toda a criação pudesse ver quem é este Deus. Hoje, infelizmente, esse homem afastado de Deus é um borrão, uma cópia borrada da original que Deus fez, tristemente. Olha aí, Roberto Cavalcante, telespectador, está aí a resposta desse artigo maravilhoso, que mais uma vez eu agradeço. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas não posso deixar de perguntar os planos, seu programa de TV. Parece que a coisa está voltando aí, né? A gente está aí entrando devagarzinho. Você sabe que o programa Falando de Vida foi o programa pioneiro entre os evangélicos na Paraíba, lá no início da década de 90. É verdade. Você lembra disso, você foi parceira e parece que está voltando. E não somente o programa Falando de Vida, mas toda uma conjuntura que envolve outros veículos de comunicação. É segredo ainda, a gente não vai contar. Mas com certeza vai ser sucesso. Vai ser ótimo, para a glória de Deus. E falando em programa, só para encerrar, diretor, que está ali já contando os segundos, você é a favor dessa ideia do culto transmitido pela TV ou você vê com uma nova a evangelização de uma outra forma? Eu acho que cada meio de comunicação deve ter o seu formato próprio. Por exemplo, um papo como esse, para mim, é muito mais importante e interessante do que simplesmente transmitir um culto. Porque a transmissão do culto tem sentido quando as pessoas estão lá, interagindo. E aqui eu estou interagindo com você e, de alguma forma, eu creio que esse formato é muito mais adequado do que a mera transmissão do culto. Além do mais, dá aquele aspecto de não ser algo tão natural. Eu, particularmente, tenho algumas reservas. Eu também sinto isso. Né? Olha, Robson, eu quero lhe agradecer demais. Prazer foi meu. Ter aceito o nosso convite. Eu acho que você em casa gostou dessa entrevista. E, claro, esse assunto ele é muito abrangente, né? E em outras oportunidades a gente vai marcar outra entrevista, outro café, enfim, outro quadro do programa, porque realmente é um prazer te receber no Cá Entre Nós. Na verdade, o prazer é meu. É tão bom conversar com você, Rose. É tão bom conversar com gente inteligente, com um público inteligente, que certamente vai ter o melhor. Eu espero que a gente volte. E você sabe, se eu convidar, a gente está por aqui, com certeza. Então, agora eu te convido para tomar o nosso café aqui no Vamos aproveitar. Hotel, no restaurante Almário. Um beijo carinhoso para Glória Guimarães e Regina Monteiro, parceiras do Cá Entre Nós. Bom apetite, pastor. Muito obrigado, a você também. Obrigada. E eu vou para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem parada obrigatória. Não sai daí. Voltamos já já. Para chegar fácil ao mundo do trabalho, o seu caminho tem que ter educação profissional de qualidade. Uma extensa programação de cursos presenciais e à distância, da formação inicial ao nível superior, com certificação nacional. No seu caminho, tem que ter SENAC, a maior rede de educação profissional do país. E o Cá Entre Nós está de volta. A capital argentina seduz os turistas do mundo todo com seus palacetes arte déco semelhantes aos que se vê em Paris e em Madrid, com puro charme portenho. É com você, Germano. Olá, Rose. Olá, pessoal de casa. O Parada Obrigatória voltou a Buenos Aires para trazer para os nossos queridos telespectadores algumas novidades e umas dicas sobre aquela cidade que, apesar das crises sucessivas, da desorganização política administrativa, ela mantém seus encantos, mantém um comércio interessante, mantém uma rede de restaurantes muito bem servida, com opções de cardápio variadas e de boa qualidade. O Porto Madeira é um exemplo disso. As ruas de pedestre, a Rua Florida, os seus shoppings, né, a sua graça, o Teatro Colón, que é uma relíquia da América do Sul em termos de cultura, de música. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês nos vídeos em seguida. Porto Madeiro é um exemplo autêntico de um projeto urbanístico que repaginou uma área portuária antiga, de onde se
transportou o porto antigo que tinha por aqui, dando lugar a uma passarela de restaurantes, de prédios institucionais, prédios comerciais, um centro de negócios e turismo afinal. E muito frequentado por brasileiros que vêm aqui atrás de um bom serviço, restaurantes vários, com manobristas, com cardápios de excelente qualidade, carta de vinhos muito diversificada. O Porto Madeiro é um atrativo turístico imperdível e muito frequentado por turistas de todo o mundo. Parece ironia, mas encontrar café brasileiro aqui em Buenos Aires, aliás, os bons grãos são exportados e você não encontra no Brasil. Acabei de comprar um Santos Bourbon aqui na Cabrales, uma loja que fica numa região bastante requintada aqui de Buenos Aires, na Avenida Arenales, que tem lojas de decoração, lojas de móveis, de interiores, design, muito interessante. Avenida Arenales em Buenos Aires. O legendário Teatro Colón em Buenos Aires é uma visita realmente imperdível e inadiável para quem está aqui na capital da Argentina. Além de ser um prédio bonito, de arquitetura esplendorosa, as performances que ele abriga são de primeiro mundo e todos os intérpretes de orquestras filarmônicas do mundo inteiro se apresentam aqui. Hoje o espetáculo é regido por Isaac Karabichevski, com a pianista Akiko Swayani, que o Isaac abre o programa com o Guarani, de compositor brasileiro. A construção do Teatro Colón foi iniciada em 1890 e durou alguns anos, até que agora o governo argentino resolveu investir em sua restauração e há 3 ou 4 anos ele foi reinaugurado com um investimento de 100 milhões de dólares, mas que resultou num grande trabalho de restauração do monumento. O Teatro Colón é realmente monumental e sua acústica é reconhecida no mundo inteiro, além da arquitetura e do requinte de seu interior, que encanta não só os turistas, como os amantes da música, que aqui é acolhida com muito glamour. Uma das ruas mais procuradas pelos argentinos, pelos brasileiros e por quem vem aqui a Buenos Aires chama-se a Rua Florida. Nela você pode encontrar muitas lojas de todos os tipos de produtos que você imaginar, além das opções de comprar ingressos para os shows de tango, passeios turísticos e visitar todas as opções de itens de roupa, de perfumaria, com a vantagem de ser uma avenida totalmente de pedestre, acessível, segura, tranquila, uma ótima opção para quem está aqui em Buenos Aires. Rua Florida. Planejada com avenidas largas, urbanismo amplo e panorâmico, Buenos Aires é uma cidade muito adequada a você alugar um carro e sair explorando suas paisagens, sua arquitetura com uma influência europeia bastante acentuada, um povo muito educado e uma boa pedida. O carro aqui você aluga facilmente, estaciona bem e tem muitas opções para você se deleitar com Mi Buenos Aires querido. Considerada uma das mais extensas e largas avenidas do mundo, a 9 de Julho, aqui em Buenos Aires, é muito interessante de se passear, porque além de totalmente panorâmica, bem arborizada, ela possui ao longo de sua extensão vários exemplos de arquitetura e um deles que podemos destacar é o legendário Teatro Colón, que foi recentemente reformado e é considerado o 3º maior do mundo e uma das melhores acústicas que os músicos
percebem e a plateia também. Inclusive, nesta temporada, nosso maestro brasileiro Isaac Karabichevski vai reger um concerto da Filarmônica de Buenos Aires, abrindo, evidentemente, com uma peça brasileira, o Guarani. Costuma-se dizer que em Buenos Aires existem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Não se sabe se é verdade, mas o que se constata nas ruas da capital da Argentina é uma quantidade de livrarias enorme. Em cada esquina, pode-se dizer. Estamos aqui na livraria El Ateneu, uma livraria que foi construída dentro de um teatro, mantendo todas as suas características originais, onde você pode ver as frisas, o palco, camarotes e toda a área onde era a plateia do antigo teatro. Além de que El Ateneu tem um acervo imenso de livros, música, CDs, DVDs, uma seção de música clássica, elevadores, escada rolante. É uma livraria com uma característica bastante peculiar. Aqui, por exemplo, nos encontramos no piso correspondente onde eram os camarotes, as frisas do antigo teatro. E o projeto manteve intacta a característica original de toda a sua arquitetura interior, totalmente restaurada, e hoje abriga um dos acervos mais visitados de venda de livros em Buenos Aires. É uma livraria não só rica de conteúdo, como bonita de se ver. E, por isso, se considera um dos pontos mais visitados da capital da Argentina. Livraria El Ateneu, em Buenos Aires. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima terça-feira com mais um Parada Obrigatória. Obrigada, Germano, e até o próximo programa com mais um Parada Obrigatória. É do bacharel em teologia Thomas Menton a seguinte frase: o que ingerimos pela palavra, digerimos pela meditação e deixamos sair pela oração. Então agora te convido para ingerir, meditar e orar através da nossa mensagem bíblica. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. E o Cá Entre Nós vai ficando por aqui, desejando um feliz aniversário para Jane Oliveira e Ruth Avelino, que mudam de idade amanhã, dia 29. E também para Ione Fernandes, que muda de idade na sexta-feira, dia 31. Obrigada pelo carinho da sua companhia e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV. Do seu jeito e pra você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for... Cá Entre Nós. Oferecimento Senac, o melhor caminho para o mundo do trabalho.